para a gente entrar já na projeção do Palmeiras, que diz respeito com Roque e Estevão. Muda alguma coisa para o jogo do Palmeiras, né? O São Paulo deveria mudar alguma coisa para o jogo do Palmeiras, não só por Vitor Roque talvez estreie, mas por Estevão, mas pelas circunstâncias, pelo gramado sintético. E vou além, acrescento uma coisa na pergunta do companheiro aqui. Para o Abel, o São Paulo e o seu esquema com 3 zagueiros não é mais surpresa, certo? O Abel já deve esperar o São Paulo dessa forma, que, aliás, enfrentou também o Abel ano passado, com o Zubeldia, mesmo com linha de 3, lá atrás daquela derrota por 2-1 no finalzinho. Arnaldo, eu até comentei isso e concordo com você. Para o jogo passado, eu preferiria Sabino e o Wendel. Para esse jogo, eu já prefiro Alan e Enzo. E, cara, eu acho que a gente tem que respeitar Vitor e Estevão, mas é muito propício a nós esse jogo. Eu acho que o São Paulo tem que fazer com o Palmeiras o que o Novo Horizontino fez com o São Paulo. Se a gente trazer em miúdos, o sintético é ruim? Mas é ruim para os dois. O sintético é rápido? Mas é rápido para os dois. Logo, se a gente propor para o Palmeiras o que o Novo Horizontino propôs para o São Paulo, o Novo Horizontino não deu espaço. Quando tinha dúvida se ia ganhar ou não, falta. Parava a jogada, passava. Se o São Paulo trouxer isso a campo, e normalmente quando o Palmeiras traz, ele entra na parte competitiva 200%, para as jogadas, compete, todo mundo junto. Cara, o Vitor Roque é um baita jogador, mas eu acho que ele não vai arrumar nada com os 3 ali atrás. Independente de quem ele escolher, tá? Juan, Arboleda, Alan, Sabino, eles estão bem. O Enzo tem um poder de superação absurdo. Ele vai vender, talvez, um dos piores confrontos para o Estevão, que é hoje o melhor jogador no Brasil, na minha opinião. Tem que tem que respeitar o Estevão, porque é um baita jogador, mas diminui o espaço. Traz tempo ruim para ele, o que o sintético proporciona. O Estevão é rápido, ele conduz a bola em velocidade. O sintético não te dá essa liberdade. Se você coloca o Estevão em xeque, mais um pouco mais à frente, você tem 2 coberturas, a do volante e a do zagueiro. Ele vai ter que conduzir a bola em velocidade, ele vai ter que assumir o risco. E ele assume, porque ele gosta do embate individual. Então, traz ele para o nosso jogo, deixa as coisas mais difíceis para ele. E diferente do último jogo, que a gente tinha André e Luciano e Caleri, a gente tinha muito empenho e muito poder de fogo. Só que a gente tinha, acho que, menos velocidade e um pouco menos de cadência na técnica. O Palmeiras vai jogar, logo eles vão abrir espaço para Lucas e Oscar. E a gente vai ter um pouco mais de cadência. O Rio se atira um pouco mais ao ataque, ele vai abrir espaço para o Oscar. Os alas se atiram mais, o Lucas vai ter mais liberdade para o lado. Então eu acho, cara, eu vejo o Palmeiras favorito, sim, mas o São Paulo tem totais condições de ir lá, surpreender e fazer um grande jogo. Renan, passando para você, essa projeção, né? Eu vou colocar mais um elemento nessa discussão. Que é o Luciano. Né? A gente falou, o Wilson projetou bem o que poderia ser o São Paulo do meio para trás e também com Oscar e Lucas encontrando espaço. O Luciano é um jogador que normalmente, eu não sei se você concorda, Renan, ele cresce como visitante. Isso não é simples, não é qualquer jogador que cresce como visitante. Ele provoca, às vezes passa do ponto, às vezes chuta a bandeirinha, tá dando a polêmica até agora. Mas, e outra, no sintético, ele mostrou algumas vezes em aquele jogo que ele entende a velocidade do jogo. Ele tira a velocidade do jogo, porque ele não é veloz. Ele joga como se ele estivesse jogando numa quadra de futsal. Ele picota, toca curto. Ele picota, toca curto. Ele penteia, tal. Muita viagem pensar no Luciano como titular nesse jogo em detrimento do Oscar, por exemplo? Ou poderia acontecer isso dependendo da estratégia do Zubeldia? Não, eu não acho loucura não, Arnaldo. Na minha opinião, na verdade,
muito por causa do gramado sintético, pela velocidade que o gramado sintético dá ao jogo. Não é fácil o Zubeldia tomar essa decisão, mas ou o Luciano ou até o André. Porque também a característica de um gramado sintético é um jogo de muito combate. É um jogo de muito embate físico. E o André, apesar de ser grande, também saber fazer o pivô como o Caleri, ele tem mais velocidade e agilidade. É um cara grande, é um cara forte, que seria importante também para esse jogo. Não seria, na minha opinião, loucura nenhuma. Um detalhe o Piquerez vai jogar ou não? Isso é um fator importantíssimo. Porque no jogo da primeira fase, o Cédric... Foi o Cédric, certo, que jogou ou foi o Igor? Começou o Igor Vinícius. Começou o Igor. Tirou muito espaço do Piquerez. Esse é um jogador fundamental do Palmeiras. Então, o São Paulo não pode entrar, na minha opinião, numa linha de 5. Não. Tem que pressionar o ala do lado da bola lá em cima, tirando o espaço dele. E aí, naturalmente, você forma uma linha de 4. Se o Cédric subir lá, o Enzo baixa aqui formando a linha de 4, independente de quem esteja, Ferrarese, Arboleda, Alain e o... Entendeu? Isso é fundamental, Arnaldo. É fundamental para esse jogo. E, falando especificamente do Oscar, eu não sei, sinceramente, se é um jogo para o Oscar. Pelo menos de início. Aí, dependendo da circunstância do jogo, ele, obviamente, que é importante. Mas eu concordo quando o Luciano ele pisa na bola, ele tem uma característica, você bem falou de futsal, que poucos têm no futebol de campo, que é pisar na bola, tirar a velocidade do jogo, que é muito importante nesse tipo de gramado. Né? Mesmo ele não tendo jogado o último jogo, eu pensaria seriamente. E como o Zubeldia teve praticamente uma semana para trabalhar, para testar variações, ele acho que está trabalhando em cima disso, né? Alguma possibilidade. Tem a volta, não acho muito provável, mas tem a volta também do Luiz, né? Informações que ele está treinando normalmente com o plantel, e é um jogador inteligente, que taticamente a gente não sabe as questões físicas dele, mas é um jogador muito inteligente taticamente, seria importante nesse sentido também, não sei se de começo, né? Mas eu pensei muito já sobre isso daí, porque apesar de você manter o modelo de jogo, muda muito a característica, Arnaldo, de um jogo no Morumbi contra o Novo Horizontino para um jogo fora de casa no gramado sintético. Muda muito a característica do jogo. E eu não sei se o Oscar teria a dinâmica necessária nesse momento da temporada, para entregar o que esse jogo vai exigir. Porque esse jogo vai exigir muito da parte física, do combate, do contato físico, vai ter muito esse jogo, que é característica do gramado do sintético do Palmeiras. Tem até um detalhe, né? O São Paulo anunciou hoje que o Oscar vai dar uma entrevista coletiva amanhã, tal, meio-dia, tal. Todo mundo, o que aconteceu? Não, é apenas a assessoria de comunicação do São Paulo, como os pedidos de entrevista são muitos, numa semana que não tem jogo, eles escolheram um jogador para falar, então o Oscar vai jogar contra o Palmeiras. Depende. Muita gente associa na imprensa, assim, quando um jogador fala, que ele vai... Depende do técnico, depende da estratégia, depende da situação. Né? Acho que não é um indício definitivo do que ele vai começar jogando. Agora, para a gente ter uma ideia da diferença de piso, aquele passe de sinuca do Oscar no Morumbi para o Lucas, né, que parece... O campo do Morumbi tem hoje as mesmas dimensões do Allianz Parque, as medidas, mas o estádio dá a impressão que ele é maior. Agora, o passe, ele só chega no ponto corretíssimo entre o zagueiro e o goleiro no Horizontino, na passada do Lucas, que dá o tapinha para dentro da área, porque é um campo natural. Se fosse sintético, a bola já estaria na placa lá na frente, como aconteceu várias vezes no São Paulo e Palmeiras. Não sei se vocês lembram uma bola enfiada que eu acho que foi até o Oscar, para o Enzo, que o Enzo vai arrancar, vai dar uma arrancada e a bola vai muito mais rápido, né? Agora, o Renan lembrou de um negócio, assim, de um jogador importante que é da tua posição e que vai muito bem no sintético e muito bem no Allianz Parque, todas as vezes que joga. Só que está meio marcado pela torcida do São Paulo.
e fez um início irregular esse ano, o Igor Vinícius. Todas as vezes que jogou no Allianz, ele teve até a participação, fez um golaço uma vez, uma participação. Ele entende também o jogo do sintético e talvez sem a pressão do Morumbi, né, do torcedor, acerta, ele possa fazer um jogo e ser uma opção diferente da do Cédric, né? A escalação do Cédric também no Novo Horizontino é por conta que o Igor Vinícius está sem confiança. Se ele errasse a primeira bola, a torcida do São Paulo iria chiar, provavelmente. Mas, como visitante, acho que pode mudar. Se o Zubeldia entender que ele é a melhor opção para brecar o Piquerez, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da lateral direita, porque parece que o Cédric chegou, se apresentou, falou português e jantou o Igor Vinícius, que não... Né? Na disputa da lateral esquerda, a gente está tendo a visualização das vantagens de Enzo sobre o Wendel e vice-versa, mas na lateral direita parece que o Cédric está reinando sozinho. Eu não sei se você acha que o Igor Vinícius poderia também ser uma opção para esse jogo como visitante. Arnaldo, não só para esse, eu acho que o Igor mereceu uma chance nesse 3-5-2 também, tá? Eu acho que era válido uma tentativa Igor e Wendel em algum momento, em algum jogo. Mas para esse Palmeiras eu concordo com vocês. Eu acho que o Igor traz um pouco mais do coração do São Paulo do que a gente vai ter que propor para o Palmeiras, que é a batalha. Eu acho que o Igor vai vender um pouco mais... Ele é um pouco mais rápido e até forte que o Cédric. Talvez a tomada de decisão do Cédric ele seja um jogador mais experiente, mais cauteloso, que não arrisque tanto, mas eu não vou precisar disso contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras eu vou precisar de um cara chumbo grosso. E aí eu concordo, cara, eu faria um time de pressão assim, total, tiraria o espaço dos caras, era Igor de um lado, era Igor e Juan, até sinceramente, todo respeito ao Ferrarese também, que fez um grande jogo, mas eu ia de Igor e Juan, Arboleda, Alan e Enzo. Ali no meio, eu não sei as condições do Luiz Gustavo, mas eu manteria Marcos Antônio e Alisson e ia competir, ia para lá para competir e esperaria as chances que eu sei que meus três da frente ali, independente de quem o Zubeldia escolher, mas eu acho que com um time competitivo daquele, trazendo os caras para o nosso mundo, fazendo igual o Renan falou, aumentando as linhas dos alas, não dando tanto espaço, obrigando eles a arriscarem para errar, eu acho que a gente traz eles mais para a nossa fase competitiva e expõe eles também. O Palmeiras vai tentar. Então, eu acho que o Igor é uma ótima escolha. Seria talvez a escolha certa para esse jogo. É curioso, né, Renan? Porque eu não vou puxar toda hora a sardinha para o 3 zagueiros Ervilha, mas o sistema ele permite maior facilidade nas trocas e adaptações ao adversário. Esse sistema também permite isso. Ora um ala mais ofensivo, ora o ala mais defensivo. Ora o ala de mais força, ora o zagueiro mais técnico, ora o zagueiro canhoto. Os três da frente fica também mais fácil você trocar um pelo outro no 3-4-3, né? E acho que de repente, né? De repente, o São Paulo, como o Wilson falou, o Zubeldia rodou tanto nesse Paulista, tantas coisas aconteceram, que ele foi no jogo com o Palmeiras, que era o mais pressionado, né, depois da semana trágica em Brasília, para os três zagueiros. Os três zagueiros deram uma resposta defensiva, contra o São Bernardo deram outra resposta com um pouco mais de criatividade, e contra o Novo Horizontino mais uma resposta. Então, eu acho que agora, o quarto jogo, o São Paulo pode... E também aquilo que você falou, eu queria que você retomasse isso na questão psicológica. O São Paulo entrou contra o Novo Horizontino com a faca no pescoço, né? Ele tinha sido eliminado nas duas edições anteriores nessa etapa. Na edição anterior, pelo Novo Horizontino, o mesmo Novo Horizontino, o mesmo treinador com o Morumbi cheio na mesma coisa, e os outros três grandes tinham passado. Agora, meu caro, é no campo do adversário, mando único. Me parece que a responsabilidade é outra. E o São Paulo me parece que vai mais leve também, não vai psicologicamente falando. Não, sem dúvida. Nesse sentido, mudou. Os papéis se inverteram. É claro que
a gente fala muito sobre o mando de torcida única, né? Que ela faz diferença e tem feito nos últimos 4 anos. Quem acabou no geral, no primeiro, foi o campeão, faz muita diferença, só que em contrapartida, a pressão em cima deles também fica muito maior. O São Paulo joga de uma forma mais leve, vamos dizer assim. O compromisso, a responsabilidade é grande, né? Eles sabem que o treinador, a comissão técnica sabe, os jogadores sabem que entrou em campo com a camisa do São Paulo num choque rei, dependendo de onde seja, a responsabilidade é grande. Mas, para início de jogo, quem toma as primeiras decisões, na minha opinião, é o Palmeiras. E aí é o tempo do São Paulo estudar bem, né, o que fazer. Tem uma questão, acho que a questão básica e a maior dúvida é se o Vitor Roque será o titular ou não. Isso que é o principal de tudo, porque muda completamente a característica dele para o Flaco. Seria o Flaco a sair, né, o Flaco Lopes, e os dois extremos, né, o Estevão e o outro menino, me fugiu o nome dele agora, Facundo, que também é muito bom jogador, né? Mas daí muda a característica do centroavante, mais pivôzão, mais paradão, que facilita, entre aspas, a marcação para um outro tipo de jogador, que de muita força também, mas de muita velocidade e movimentação. Que ataca muito mais o espaço do que o Flaco. O Flaco, em contrapartida, é muito bom na bola aérea. Portanto, o Palmeiras inicia o jogo com maior responsabilidade do que o São Paulo, então, psicologicamente, isso é muito importante para o São Paulo, na minha opinião, esse início de jogo, principalmente. Mas, Arnaldo, eu lembro muito claramente ainda na minha mente um início de final de Campeonato Paulista, que o Palmeiras começa amassando o São Paulo. Em 10 minutos de jogo, um olhava para a cara do outro e não entendia o que estava acontecendo dentro do campo. E isso que não pode acontecer, né? Isso, essa responsabilidade maior do mandante, do time da casa, não pode fazer com o São Paulo, não, vamos ficar aqui, não. Se o Palmeiras pressionar, o estádio ver abaixo, é complicado de você dar reviravolta. Por isso que é importante você pressionar. Quando você joga nessa formação, é uma formação pronta para você pressionar. A circunstância do jogo pode te trazer para uma linha de 5. Mas o ideal para início é pressionar, é tirar o espaço do adversário, tirar aquele primeiro ímpeto deles. De 2, 3 finalizações, cruzamento, a bola passa na frente da área, você tem que tirar isso do adversário. Fazendo falta. O Wilson citou uma coisa que estava para eu falar e eu tinha esquecido. E que a árbitra foi muito mal, na minha opinião, lá no jogo contra o Novo Horizontino. Por quê? O Novo Horizontino matava jogadas, e muitas vezes com falta até mais feia, e não amarelou ninguém. Então eles iam fazendo um revezamento ali, ia parando a jogada, todo mundo passava a linha da bola, e isso, querendo ou não, é uma estratégia também. É uma estratégia. Desde que você não seja expulso, desde que você não prejudique o time, é uma estratégia. Nessa pressão, não conseguiu retomar a bola, faz uma faltazinha, todo mundo passa a linha da bola, puxa a camisa, mata o contra-ataque, todo mundo passa a linha da bola. Isso é muito importante nesse tipo de jogo. É um jogo, jogo único. O jogo único tem uma característica diferente, Arnaldo. Mesmo a pressão estando para eles, né, é jogo único. Isso está na cabeça dos dois times. Esse jogo psicológico, nesse jogo, é muito importante. Para esse jogo de mata, é muito importante. Mas eu espero que o São Paulo pressione. Não fique baixo demais. Porque se você toma um gol, né, nessa de ficar ali esperando para ver a reação do adversário, você toma um gol, para recuperar depois é uma luta danada fora de casa, sem apoio de torcida nenhuma, sabe, Arnaldo? Então é isso que eu espero do São Paulo nesse jogo. Bom,